pessoal, tudo jóia? Vamos falar hoje dos hebreus, o povo hebreu, que nós conhecemos também por judeus, simples assim. Né? Nós vamos falar deste povo um pouquinho só, uma síntese da sua história, até porque isso cai muito pouco no vestibular, no Enem, na escola também a gente dá uma passadinha nisso. Mas é importante destacar alguns aspectos. Já que a gente está começando a falar disso, nós não podemos deixar, é impossível falar do povo hebreu sem começar falando de Abraão. Afinal de contas, até a existência de Abraão, não havia religião monoteísta, ou seja, a gente já falou do Egito, a gente falou da Mesopotâmia, vocês viram que tinham vários deuses. O cara que vai ter a visão, a sacada, ou vai falar exatamente com ele, o Todo-Poderoso, o primeiro a falar com ele será Abraão. Pelo menos o primeiro a estar registrado na história, que está lá na Torá, o que nós conhecemos também, nós cristãos, por Antigo Testamento, em que Abraão vivia na região, na cidade de, se não me engano, Ur, na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e lá Deus falou com ele e disse que ele tinha que acreditar que só havia um Deus onipresente, um único Deus poderoso que tudo vê, tudo sabia, e Abraão então, ele vai ser o cara que vai fundar o monoteísmo, tá certo? É a partir de Abraão que surge o que nós chamamos de monoteísmo. Tanto é que, quando nós vamos estudar o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, nós chamamos essas três religiões monoteístas de religiões abrâmicas, porque elas descendem da primeira ideia, do primeiro contato de Abraão, certo? Com uma única divindade, um único Deus, certo? É a partir de Abraão que vai surgir o judaísmo, depois o cristianismo e depois lá na Idade Média o islamismo. Isso é fundamental de destacar. Para os hebreus, o livro mais importante é a Torá, que está contida no Antigo Testamento. Eu não sei se toda a Torá está no Antigo Testamento, mas boa parte da Torá está no Antigo Testamento, né, que é o livro sagrado do povo hebreu. Onde fica o povo hebreu? Onde está o povo hebreu? É importante destacar que depois da Segunda Guerra Mundial, o povo hebreu volta para a sua terra, que a gente vai falar disso, que é Canaã, onde atualmente é o Estado de Israel, uma parte também do que é a Palestina, mas a gente não vai falar da formação do Estado de Israel, isso é aula de contemporânea, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá certo? Vamos destacar que num primeiro momento, quando Abraão leva o povo hebreu para a chamada Terra Prometida, terra essa que emana leite e mel, a terra de Canaã, certo? Nós vamos ter o chamado governo dos patriarcas, que se destaca a figura de Abraão, né? Que mais adiante, com uma terrível seca na terra de Canaã, os hebreus vão fugir para o Egito, e lá no Egito vai acontecer o que a gente já falou. Eles vão acabar ficando no cativeiro, né? Vão se tornar escravos no Egito, somente sendo salvos e liderados por essa figura chamada de Moisés, aquele que abre o Mar Vermelho. Tu já deve ter visto o desenho, né, da Disney lá, o Príncipe do Egito, ou tu deve ter visto também o filme Êxodos, um filme mais recente, ou também tem o próprio filme de Moisés, que é um filme, uma produção lá dos anos 60. Mas eu acho que qualquer um sabe, qualquer um que fez primeira comunhão, ou tem um mínimo de cultura, já ouviu falar de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, aquela coisa toda. Nós depois vamos ter o governo dos juízes, que eles vão lutar com outros povos, né, pelo domínio de Canaã, tá certo? Depois nós vamos ter o governo dos reis, com destaque para o rei Saul, rei Davi e rei Salomão. Aliás, eu acho que Salomão tem uma passagem muito linda, eu acho que é sobre ser mãe. Minha homenagem às mulheres nessa breve aula de história. Duas mulheres estavam disputando uma criança e
uma dizendo que era mãe da criança, outra dizia que era mãe da criança, ali na frente de Salomão e tal. E Salomão ali olhando e tal. E ela, não, é minha, não, a filha é meu, etc e tal. Salomão disse o seguinte, negócio é o seguinte, vou fazer o seguinte, pra gente acabar a conversa, eu tenho mais o que fazer, me dá uma espada aí. Pegou a espada, pegou a criança, botou sobre uma tábua, disse, eu vou cortar a criança ao meio, fica uma parte e ela fica com a outra. Simples assim. Aí uma gritou, não, tudo bem, ele é meu filho, eu tava mentindo e tal, pode ficar com ela e tal. Salomão, sabiamente, ele olha para essa mulher que abriu mão da criança, para que essa criança não fosse sacrificada, e pega essa criança do colo e entrega essa mulher que justamente abriu mão da criança. E sabiamente disse, uma mãe jamais veria seu filho ser sacrificado. Ela certamente abriria a mão pela vida do seu filho. E essa é uma grande história que a minha falecida avó me contou e eu nunca esqueci. E está lá nos relatos, né, sobre as façanhas desse rei filósofo Salomão, e tem muitas outras. Se tu ler, se tu procurar leitura, tu vai achar coisa muito legal. Aproveita que tu está de quarentena, vai ler, vai buscar conhecimento. Não quer ler, pelo menos acha uns filmes bacanas. Para de ver só essa série ruim do Netflix, essa série do Netflix, tá certo? Vai por mim que vale a pena. Conhecimento é maravilhoso, cara. Cara, ler o Antigo Testamento é uma grande aventura, e ali tem muita coisa bem legal pra gente saber sobre isso. Também nesse período, no governo dos reis, é que vai haver divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel. É nesse período também em que o chamado Império Neobabilônico vai lá e conquista o povo hebreu, destrói o templo de Salomão e leva o povo hebreu para o cativeiro na Babilônia, certo? Esse aí é o período chamado do cativeiro na Babilônia. Eles só terão a liberdade, o povo hebreu, quando os persas derrubarem com o Império Neobabilônico. Aí os persas vão liberar, pode ir para tua terra desde que tu pague tributos para nós. E aí os caras voltam para a terra deles, constroem o templo de Salomão de novo, aí vão lá os romanos e dominam os caras de novo. Aí tem aquela história que tu já deve saber. Nasce um carinha, né, que vai falar algumas frases revolucionárias, tipo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Coisas, atire a primeira pedra que nunca pegou. Esse cara maravilhoso chamado de Jesus Cristo, esse cara fantástico, se tu não quer acreditar que ele é filho de Deus, pelo menos tenha convicção de que ele é um ser humano inigualável, né? E ali os romanos, ele nasce sob domínio romano, os romanos vão dominar aquela religião, chamado Império Romano. Depois que Cristo morre, por volta de 70 da era cristã, os hebreus vão tentar se organizar para tentar expulsar os romanos das suas terras, vão tomar um pau dos romanos sem precedentes, vão tomar um laço dos romanos, e ali os romanos vão botar hebreu para correr para tudo que é lado. E os caras, por incrível que pareça, só vão voltar no final da década de 1940 com a formação do Estado de Israel, gente. Olha só, de 70 da era cristã, eles só voltam para lá com a formação do Estado de Israel, que se eu não me engano acontece entre 1945 e 1947. Vou deixar a data correta aqui embaixo aqui para vocês terem certeza do que eu estou falando, tá certo? Agora eu quero falar então também desses chamados piratas dos mares, né? Esse povo que formou um grande domínio do mar Mediterrâneo, numa região onde atualmente se encontra o Líbano. Povo esse que inventou o alfabeto que tu está escrevendo. Baixou o polígrafo aqui, o polígrafo está aqui, está escrito com o alfabeto criado pelos fenícios. Os gregos deram uma melhoradinha, ajeitaram daqui, ajeitaram dali, mas quem inventou esse alfabeto foram os fenícios, para justamente eles poderem melhorar as suas práticas comerciais, que era baseado no domínio do mar Mediterrâneo. Fundaram uma colônia famosíssima chamada Cartago, né, no norte da África. E essa colônia, ela se torna algo extremamente poderoso. E quando Roma derrota Cartago, Roma tem aquela famosa frase, o mar é nosso, ou se eu não me engano em latim é mare nostrum, algo desse sentido, e eles derrotam finalmente os fenícios. Mas os fenícios são povos extremamente poderosos, grandes comerciantes. As suas principais cidades são Biblos, Sidon, Tiro, Ugarit, né, e vão fundar colônias como Chipre, a Sicília, Sardenha e, como eu disse para vocês, a
grande Cartago, tá certo? É uma sociedade baseada no comércio, gente. Pra gente pensar em Cartago, a gente pensar nos fenícios, a gente tem que pensar que é um povo extremamente ligado ao comércio, em especial comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo, certo? Eles só vão sucumbir quando forem derrotados pelos romanos, mas isso nós vamos falar na aula sobre Roma, tá certo? Eles têm escravos, comercializam escravos significativamente, mas eles basicamente é uma sociedade em que a riqueza está nos grandes negociantes, eles têm trabalhadores livres, eles também têm escravos, mas é baseado basicamente numa casta de grandes comerciantes. E por que eles se tornam grandes comerciantes? Porque a região a qual fica a cidade-estado Fenícia, que atualmente é o Líbano, é uma região extremamente árida, rochosa, que não tem grandes perspectivas de desenvolvimento agrícola e pastoril. Então os caras acabaram se virando fazendo comércio, certo? Muamba, pega aqui, vende acolá, tipo, sabe, Brechó, Paraguai, essas coisas mais ou menos assim, tá certo? Vai para São Paulo, vai na 25 de março, pega umas coisinhas assim, era mais ou menos o que os caras faziam, os fenícios, tá certo? Então a economia deles era basicamente baseada no comércio marítimo, armas de bronze e ferro, armas de ouro e prata, estátuas, vidros coloridos. Os caras inventaram o vidro, gente, certo? Vidro colorido, tinturas para tecido. Os caras eram muito geniais. Vale a pena tu procurar e saber um pouquinho mais sobre os fenícios, esses povos que realmente os caras eram muito espertos, e os caras souberam fazer fortuna praticando fundamentalmente o comércio. Mas para mim a grande riqueza dos caras, enquanto os caras estavam escrevendo, que já era genial, a questão de hieróglifos no Egito, a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, os caras inventaram um alfabeto com pouquíssimos caracteres, o que facilitou muito mesmo a questão da troca comercial, do intercâmbio, das anotações. Mas vamos destacar que eles inventaram as letras. Os números não foram eles, tá certo, gente? Numerais romanos e depois os algarismos arábicos, tá certo? Foram os árabes que inventaram esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Tá certo, pessoal? Eu espero que a gente possa ter manjado um pouquinho mais sobre os fenícios. E agora nós não podemos deixar de falar deles, dos poderosos, dos grandes persas. Onde fica a Pérsia atualmente? Todo mundo já ouviu falar certamente de tapetes persas, mas a Pérsia não existe mais. Não, a Pérsia não existe mais, mas a região sim, a cultura sim. Quem são atualmente os persas? A Pérsia fica localizada no que hoje nós compreendemos como a maior parte do território do Irã, que fica do lado da Mesopotâmia, atualmente do lado do Iraque, do lado do Kuwait, tá certo? A formação do Império Persa começa sob o comando de Ciro, Cambises e Dário I, tá certo? Eles expandem o território significativamente, até que a derrota para os gregos sob o comando de Dário e depois de Xerxes faz com que eles voltem para dentro do seu próprio território. É interessante que os persas eles dividiam o seu vasto território nas chamadas satrápias, certo? Que eram governadas pelos sátrapas, certo? O que significa uma espécie de províncias. Tá bom, pessoal? Uma economia baseada na agricultura, na criação de gado, no artesanato, no comércio de moedas, né? Os chamados dáricos. Dáricos eram moedas, né, em que tinham ali o rosto do rei Dário estampado. A primeira, essa cunhagem de moeda, tá certo? Os persas organizaram muito bem o seu império, porque eles fizeram um conjunto de estradas em que
eles tinham mensageiros sempre descansados, com cavalos descansados, em que eles pudessem mandar a mensagem o mais rápido possível. Pois é, pasmem, acreditem, mas na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha internet. As mensagens só chegavam através dos mensageiros, dos postos que tinham para troca de mensageiros, para que as mensagens chegassem o mais rápido possível. Isso fez com que os persas eles conseguissem administrar com uma maestria muito bem orquestrada o seu império, tá certo? Onde somente os gregos detiveram eles lá quando eles começaram a querer dominar a Europa, começando lá nas chamadas Termópilas, com o rei Leônidas de Esparta, depois mais tarde com a união dos gregos através da chamada Liga de Delos. Tá certo, gente? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Lembrando que isso, apesar de longo, é um resumo. Aqui embaixo, baixa aqui, gente, tem o polígrafo. Vou falar todos os vídeos, vou dizer que tem o polígrafo aqui para te baixar, para te reforçar o teu conhecimento, tá certo? Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.